Bom dia, amados. Hoje o nosso tema é sobre congressos religiosos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os congressos realizados por diversas denominações, tanto no meio católico, meio protestante. Aliás, para cada um segmento existe um congresso, né? Geralmente, quando falamos em congresso, pensamos logo Congresso Nacional, né? Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, né? Então se define logo como política, né? Congresso se define como política no meio do nosso sistema parlamentar, né? Do nosso sistema de governo. Mas o caso aqui hoje, que eu quero falar a vocês, é sobre os congressos religiosos realizados pelas denominações, né? O que é que eu quero dizer com isso? Amado, o congresso religioso, onde vai estar lá pastores, né, líderes de todas as igrejas ou de cada denominação, fazem o seu congresso individualmente, assim sucessivamente. Então o que eu quero falar a vocês, as mensagens colocadas no congresso vai servir para nós apenas para nós colhermos o que é bom, porque não vai servir de nada para o Pai Eterno e para o Filho dele, o Salvador Messias, nós se confrontarmos para se gloriar perante os homens, né? Não vai adiantar de nada, não vai nos trazer salvação de nada. Simplesmente você vai ali naquele momento, né? Vai ter um vencedor e um perdedor. Quer dizer, vai ser uma disputa, né? E eu fico pensando, será que o Pai Eterno aprova isso? Será que diante do Pai Eterno isso é aprovado, do Filho dele amado, Salvador Messias? Porque segundo Marcos 7, 6 a 9, né, uso as escrituras em seu favor, né? Uso em seu favor as escrituras. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aí do congresso, numa denominação aí, não estou lembrado agora. Parece um cantor lá, uma cantora, sei lá, cobrou 80 mil reais. De que serve isso para Deus, amados? Não vai ter serventia nenhuma, amado. Não vai ter serventia nenhuma. É apenas um palco com uma plateia. Uma plateia. E como eu afirmo todo o tempo, o sistema religioso em si é baseado no Velho Testamento, que não tem sustentabilidade para as escrituras, para os dias de hoje. Não tem sustentabilidade. Essa é a verdade. Então a gente sai, veja aqueles hangouts, né? O pastor falou bem, o pastor ganhou, o pastor não sei o quê, pastor, até as colocações estão indevidas, se apropriam indevidamente de título de pastor, de apóstolos, de papas, de bispos, indevidamente. Quer dizer, então, não há sentido. É igual no início, lá no início, concílios, né? E uma série de coisas, tudo isso inventado pelo homem, criada por homens, completamente mortos debaixo do pecado original. Então, amados, o congresso é uma reunião de pessoas com interesses em comum, que visa tratar de determinados assuntos, comunicar trabalhos, apresentar propostas ou trocar ideias. O congresso pode ser uma boa ocasião para resolver questões pendentes por parte da Assembleia em questão. No final do congresso é necessário reservar um espaço para as perguntas ou para o diálogo. Como é que você vai para um congresso na condição só de espectador e ouvinte? É o que mais acontece.
Pastor falou, está falado. Papa falou, está falado. Isso não existe, amado. Não existe uma situação dessa. Nós temos que ser praticante e leitor da palavra. Temos que ler a palavra. Então eu vou falar aqui novamente. No final do congresso é necessário reservar espaço para as perguntas ou para o diálogo. O orador deve convidar o auditório ou os outros intervenientes a colocarem questões e deve ser claro nas suas respostas. Por outro lado, deve evitar todo tipo de diálogo pessoais, aqueles que possam impedir as restantes pessoas presentes de se exprimirem, sendo que o ideal é responder às dúvidas e questões a nível geral, estabelecendo vínculos com o que já tenha tido exposto e debatido. No entanto, isso não ocorre no sistema religioso. Segundo a Bíblia nos diz, em Amós 5, 21, 23, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exaltarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis a melodia das tuas liras. A Bíblia, ela é clara, ela tem resposta para tudo. Certo, amado? Pois não compartilhamos com esses movimentos que se titulam pentecostais, como orações nos montes, movimento celular G12, cair na unção, retém danças, músicas gospel, teatro, missas para santos, adoração a Maria e outras heresias praticadas pelas instituições religiosas eclesiásticas, que o homem apelidou de igreja. Então, amado, nós sabemos que o Salvador Messias não criou instituição religiosa nenhuma. Isso foi criado por homens, né? Por homens do passado, né? Por homens do passado, que por volta da década de 1940, já na nossa era, Billy Graham, James Soera, né? E Rex Ramba, né? Arrecadaram milhões, alavancaram milhões de pessoas, né? No mundo inteiro, com as suas pregações extraordinárias, né? Ergueram o mundo inteiro, entendeu? Com as suas pregações. Então, já sabemos que a sua maioria dessas para fins comerciais, cada vez mais superlotando os templos, cada vez mais atraindo as ovelhas para seus apriscos, suas denominações, certo? Então é isso que acontece, amado. É um modelo seguido do outro. Os do passado começaram no modelo. Os de hoje, atuais, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Cada denominação cria o seu próprio espetáculo, né? Para agrariar as ovelhas, né? Para superlotar os seus templos. E com isso, obviamente, o dinheiro vai falar mais alto. Então, a palavra do Pai Eterno é clara, né? Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo do Pai Eterno. Aquele que amar mais o mundo do que a mim não é digno de mim. Isso é bíblico, amado. Então, eu não posso aqui negar que não frequentei nenhuma igreja, frequentei, mas a gente passa por um processo de teatro. É uma peça teatral que estamos passando ali, né? A maioria todas no mesmo estilo. Oração, oração, cântico, oração. Depois abre a Bíblia, revira a Bíblia por 40 minutos, né? Lê 3, 4 versículos, já colocado no entendimento deles, para você confirmar logicamente, certo?
E depois vem a situação mais preciosa, mais atrativa do momento. É o seu cartão para dar dízimo e seu dinheiro. Pronto. É esse que é o problema todo. Dinheiro, mais e mais e mais e mais e mais. Mamon. Então, amados, vou falar aqui também, aproveitando o assunto, o sincretismo. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, certo? Sejam rituais, superstições, processos ideológicos e etc. O processo de sincretismo está intrinsecamente ligado às relações de comunicação entre grupos sociais heterogêneos, ou seja, com diferentes cadê, amados? Porque eu tenho que ler para vocês, na realidade, né? Com diferentes culturas, costumes e tradições. Porque eu tenho que explicar o assunto, eu tenho que ler. Não dá para me decorar tudo isso. Quando ocorre o contato e se desenvolve um convívio entre esses grupos distintos, surgem adaptações. Estes grupos distintos surgem adaptações, repetindo, nos vários aspectos culturais, fazendo com que um grupo absorva o sistema de crença do outro. Sincretismo religioso. O sincretismo religioso é o processo de sincretismo mais conhecido, é mais estudado, é o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Ele é modelo de sincretismo. Assim como o cultural nasce a partir do contato direto ou indireto entre pessoas com crenças distintas, como Ogum, Orixá das religiões, Umbanda, Candomblé, é considerado equivalente a São Jorge da Igreja Católica. Saiba mais sobre a Igreja Católica e paganismo. Vamos ver agora um pouco do Brasil agora. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo e uma das nações onde há maior sincretismo religioso. Essa amálgama de religiões se iniciou com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses ao continente. Apesar do poder que a Igreja Católica tinha sobre os indígenas e de imposição da religião católica e esses povos, entre a população houve a mistura de crenças e aos poucos foram sendo criados cultos e celebrações com referências de diferentes religiosidades. O processo de sincretismo religioso se intensifica com a chegada dos povos africanos escravizados. A Igreja Católica atuou de maneira repressiva contra a celebração de cultos e crenças religiosas desse povo. Proibiam-se celebrações, aplicavam-se punições aos que desrespeitassem essas regras. Uma das formas encontradas pelos africanos para preservar suas tradições foi utilizar os conhecimentos repassados pelos padres e associar os santos católicos a seus orixás, como disfarce para a realização de seus cultos. Nesse momento, há o início de um importante sincretismo religioso no Brasil. Afrocristão, a Umbanda é um dos grandes exemplos desse sincretismo. Ela é uma mistura de catolicismo, das religiões afro-brasileiras e do espiritismo. Então, amado, sincretismo, significados: altar religioso com elementos da Umbanda, Candomblé e catolicismo. Lembra, amados, que a origem da palavra altar é de origem grega. Significa matança, lugar de matança. Lembra bem. Ainda na época da colonização, outro sincretismo começou a surgir com os quilombos,
onde além dos negros se refugiavam também os indígenas. Nesses espaços e convivência entre negros e índios, promoveu a troca de conhecimentos e tradições entre esses povos. Hoje no Brasil existem seguidores de diversas religiões, como cristianismo, Umbanda, Candomblé, judaísmo, espiritismo, islamismo e budismo. Essa diversidade é resultado do processo histórico de construção do país, que recebeu povos de diferentes regiões do mundo. Então, amado, você mesmo pode pesquisar os significados: Umbanda, espiritismo, islamismo, budismo, judaísmo, candomblé. Então, amados, eu fiz esse pequeno vídeo aí para colocar um pouco de esclarecimento, né? Porque sabemos que todo sistema religioso é fundamentado no Velho Testamento. Se não tem Velho Testamento, não teria denominações nenhuma, com certeza disso. Como é que podiam? Você vê logo pela lei de Moisés, 613 preceitos. Você não consegue nem cumprir a graça, meu amado, a graça do Senhor. Quando ele diz, João 13:34, amai-vos uns outros assim como eu vos amei. E amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Como é que você vai cumprir a lei, meu amado? Que foi abolida por Cristo, está em Efésios 2:15. 2:15 quer dizer. Amém.